Mais um BR22 Rômulo Souza. Eu sou Rômulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E hoje vai ser mais um daqueles vídeos da qual eu gosto de falar de monarquia aqui no Brasil, porque eu sempre falo, embora minha bandana ela seja republicana e eu a use como uma demonstração de amor e patriotismo ao meu Brasil que eu tanto amo, ou seja, a bandana pode ser republicana, mas eu sou monarquista. Eu acredito fielmente que o Brasil ainda vai ser a nação mais forte, rica e poderosa deste planeta, mas não como república. Então, assim, antes de eu entrar no assunto do vídeo, aquela velha mendigância que eu sempre faço de coração para você: se inscreva nesse canal, comente, curte, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer, porque aqui você é importante para nós. E o YouTube ele continua de trollagem, cara. Eu ganho 12 inscritos, desinscreve um, aí depois eu ganho mais 3, tira 2, está de sacastragem o YouTube, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Bem, nesses últimos dias nós temos muito discutido acerca dessa questão da direita aqui do Brasil está sendo ou não dividida em relação a essa questão da lava-toga, de bolsonarismo, e aí a gente vê youtuber de direita contra youtuber de direita e tudo mais, e blá blá blá. Eu já fiz uns 2 vídeos aqui expondo a minha opinião, né? Se quiser saber, vai lá, assiste, porque eu não vou repetir isso aqui de novo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, quero ir direto para o assunto. Mas uma coisa é verdade: quando um país tem um líder forte, um líder que realmente se preocupa com a nação, com o povo ele se une. Não importa se você, o seu pensamento, não importa a sua religião, não importa se você é de direita ou de esquerda, um verdadeiro líder, ele governa para todos. E nós temos visto isso em Bolsonaro, no nosso presidente. E sinceramente, até aqui eu não tenho motivos para me arrepender de ter votado em Bolsonaro, porque na minha humilde opinião ele tem feito um bom governo. E assim, na época das eleições a gente via como ele reacendeu em nós brasileiros um sentimento patriótico, de amor a essa nação, pessoas usando a camisa da seleção brasileira como se fosse um uniforme oficial de ser um brasileiro, pessoas com camisa escrita "Meu partido é o Brasil". Cara, aquilo é lindo, sabe? O Bolsonaro, ele despertou em nós brasileiros o amor, o orgulho de sermos brasileiros. E tanto é que quando ele levou aquela facada, cara, muitos de nós oramos por ele. E, sinceramente, eu orei pelo nosso presidente, cara, como se eu estivesse orando por alguém da minha família, por um parente. Porque todos nós acreditamos que o Bolsonaro é uma pessoa que se preocupa com o país. E assim, cara, desde que o Brasil se tornou uma república, a grande verdade é que o povo brasileiro se tornou uma nação sem um líder, se alguém, um filho sem um pai, sabe? Um órfão que espera que um adulto generoso estenda a mão. Esse é o sentimento que o Brasil teve durante esses 130 anos de república. Não à toa, muitas vezes, nós caímos das mãos de líderes oportunistas, populistas, esquerdistas, que não estavam nem aí para as necessidades do brasileiro, só pensavam apenas das próximas eleições e não das próximas gerações. E nós encontramos em Bolsonaro um líder de verdade que realmente... É engraçado quando a gente começa a gravar, tudo vem aparece para poder atrapalhar, cara. Então assim, e o Bolsonaro realmente, a gente vê que ele está preocupado com essa nação. Então assim, mas o único problema é que uma hora ele vai deixar o poder. Não importa se ele vai governar por 4 ou 8 anos, uma hora ele sairá e o outro assumirá. E aí fica a questão, quem vai assumir depois dele? Porque o brasileiro ele precisa de um líder. Como eu já falei, como o exemplo que eu falei, o brasileiro é como uma criança órfã que espera que um adulto estenda a mão. E assim, cara, eu já fiz vídeo falando o quanto nós precisamos de um imperador, de um chefe de Estado. Para você ter ideia do que eu quero dizer, eu vou pegar um exemplo que é bíblico.
Exemplo que é bíblico. Quem me conhece aqui no meu canal já sabe, eu sou cristão, gosto de história, gosto das histórias bíblicas, nós tivemos muitos bons exemplos da Bíblia. Assim, com certeza você já viu falar da história do rei Davi, né? Pegando o exemplo do que eu quero dizer. Israel, no Antigo Testamento, quem estudou, quem conhece a história de Israel no Antigo Testamento, sabe que no início Israel não era uma monarquia. Israel tinha saído do Egito, entrou em Canaã, e durante um bom tempo, cerca de uns 400 anos, conhecido como Tempo dos Juízes, o sistema político de Israel era um sistema tribal. Cada tribo tinha sua jurisdição, né? Não havia um rei que os unisse. Por essa razão, a própria Bíblia fala que por não haver um rei, cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. E é aí que mora o perigo. Por causa disso, muitas vezes, o povo de Israel, ele seguiu o caminho de outros deuses, deixou os caminhos de Deus e adotou outros deuses, outras crenças. E que por aceitar essas crenças, muitas vezes assimilou práticas pagãs, mundanas, que muitas vezes que desagradavam a Deus completamente. Práticas de prostituição, idolatria, feitiçaria, até sacrifícios humanos, sacrifícios humanos de criança. Imagine você pegar uma criança e sacrificar a Moloque. A Bíblia fala isso, né? E por desobedecer a Deus, várias vezes Deus os entregou aos seus inimigos. E o povo então ficava entregue aos seus inimigos até que eles clamavam a Deus, e Deus levantava um líder, alguém, um juiz, que libertava o povo dos seus inimigos, e durante toda a vida daquele juiz, o povo era fiel a Deus. Mas quando o juiz morria, o povo se desviava. Muito semelhante a um certo sistema político que nós monarquistas somos contra, não é? Então, bom, claro, não completamente, mas vocês entenderam a referência. Bem, e durante séculos foi assim. Durante uns 400 anos, mais ou menos, do período dos juízes, foi assim. Até o momento em que o povo de Israel chegou ao profeta Samuel e pediu um rei, né? Nada contra. Aliás, o próprio Deus, né? Lembrando que Israel descende de Abraão. Quando Deus fez a aliança com Abraão, trocando seu nome Abrão, que significa pai de multidão, por Abraão, pai de multidões de multidão de multidões, ele também mudou o nome de Sarai, que era sua esposa, de Sarai, que significava princesa, para Sara, que significa rainha, porque Deus ainda falou, ó, de Sara irá sair reis. Ou seja, era do plano de Deus que Israel viesse a ter reis. O único problema é que o povo queria ser julgado como as demais nações, e não como Deus queria. E Deus estava preparando um rei segundo a sua vontade, do querer, segundo o seu coração, né? Mas por causa da necessidade do povo, tanto insistir na insistência do povo, né? Tá passando um carro aqui agora. Deus levantou um rei chamado Saul, que era exatamente aquilo que o povo queria como rei. E quem conhece a história sabe que Saul começou sendo um rei bom, mas tropeçou, esquerdou, desobedeceu a Deus várias vezes, e por isso Deus o rejeitou. Então pediu a Samuel, o mesmo profeta que havia ungido Saul, para ir lá em Belém, da casa de Jessé, e de um de seus filhos ungisse um de seus filhos, aonde Samuel ungiu Davi. Só para você ver como Davi não era aquilo que o povo queria, mas era aquilo que Deus queria, e era aquilo que o povo precisava. Enquanto que Saul fisicamente era um rei perfeito, Davi era um garoto. Tanto que Deus falou para Samuel, o homem olha apenas o exterior, eu olho o coração. E Davi foi tão bem preparado, que ele, quando ele foi ungido, ele não assumiu o rei de cara, não. Deus foi preparando Davi aos anos, né? Foi para a casa de Saul tocar flauta para acalmá-lo de um espírito que o atormentava, né? Derrotou Golias, integrou o exército de Saul, derrotou os filhos seus várias vezes, foi perseguido por Saul, mas durante todo esse período Deus havia preparado. Até chegou um momento que ele se tornou rei, não de todo Israel, mas somente de Judá. E após uma
breve guerra civil com a casa de Saul, que naquela época havia morrido, e Isbaal, também conhecido Isbosete, queria continuar o legado da família de Saul. Depois de uma breve guerra civil, aonde o de Isbosete morreu, né? Isbaal morreu, e depois disso Davi lamentou a morte de Isbaal. Todo Israel, com isso, viu o caráter de Davi. Davi acabou unindo todo Israel, não só politicamente, mas também na fé. Davi, quando se tornou rei, ele uniu as 12 tribos, fortificou o exército, conquistou a cidade de Jerusalém, que na época pertencia aos jebuseus, tornando-a assim capital do reino de Israel, né? Dando assim um centro para aquela nação. Fortaleceu, restaurou a adoração ao nome do Senhor, né? Derrotou todos os inimigos. Israel, que era um reinozinho, se tornou um grande império. Muitos inimigos chegaram a pagar tributos porque não queriam confusão com Davi. Olha só, né? E Davi se tornou um rei perfeito durante toda a sua vida. Claro que a Bíblia também fala que com o pai, chefe de família, ele cometeu pecados esses que trouxeram sérias consequências não só para ele e sua família, mas também que respingou até do próprio império, né, do próprio reino de Israel. Mas no contexto geral, Davi foi um bom rei. E quando ele morreu, assumiu seu filho Salomão. E o engraçado que você vê que durante todo o reinado de Davi, e uma parte do reinado de Salomão, até o momento que a Bíblia fala que Salomão se desviou dos caminhos de Deus, ou seja, durante todo o reinado de Davi, o povo não seguiu outros deuses, o povo não seguiu as práticas de idolatria. Durante o reinado de Israel, durante esse reinado de Davi, todo Israel estava voltado para Deus. Davi transformou a nação de Israel no verdadeiro povo de Deus. E após Davi, ele se tornou um rei tão modelo, para você ter uma ideia, que a própria Bíblia fala que quando levantava um rei justo, tipo Ezequias, Josias, Asa, a Bíblia falava, e tal rei andou dos caminhos de Deus conforme seu pai Davi. Davi se tornou uma referência. Disso nós podemos tirar a conclusão que um verdadeiro soberano, ele não está preocupado em manter o seu poder, ele está preocupado em manter um legado. Davi deixou o seu legado, tanto que já se passaram séculos desde que Israel caiu pela mão de Babilônia, depois que restaurou, passou a época de Jesus Cristo, a época dos romanos, Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, passou todo o período da Idade Média. Hoje os judeus reconquistaram lá a terra prometida lá do povo israelense, tudo mais, passaram-se séculos, né? Mas Davi ainda está no coletivo do povo de Israel, e tanto que os judeus eles não reconhecem Jesus como Messias, não reconhecem, porém eles creem na vinda do Messias e que o Messias viria da descendência de Davi. Isso é para você ter uma ideia do quão importante temos um rei. Quão é importante é termos um soberano que se importa com o seu povo, né? E verdade seja dita, Bolsonaro ele se preocupa realmente com o Brasil, mas ele não vai governar o Brasil para sempre. Ele diz que não está querendo, não está visando agora uma reeleição. Então, mas mesmo que ele se reeleja, depois dele, quem ficará no lugar? É o que nós perguntamos. E visto que temos tantos assim políticos que viraram a casaca, como certos Kim Kataguris ou Alexandre Frotas, que marcaram da onda Bolsonaro e depois viraram a casaca, qual é a probabilidade de nós elegermos alguém que se diz conservador e que vai continuar o governo do Bolsonaro e depois vai trair o povo? A República tem esses riscos. E nós temos nossa família imperial. E como já mencionei, diferentemente dos políticos habituais, que só se interessam por política geralmente na época das eleições, né?
A nossa família imperial, os Bragança, eles já estão preparados para governar o país desde crianças, né? Ou seja, nós temos o príncipe Dom Luís Orleans, ele já está preparado para governar. E os outros príncipes, Dom Felipe, Dom Bertrand, temos até um príncipe que é deputado pelo estado de São Paulo, o Dom Felipe, eles podem assumir cargos importantes do governo imperial. Está tudo preparado, só precisam ser aclamados. Bem, já passei de 15 minutos, está aqui tudo que eu queria dizer acerca do império, do exemplo que Davi nos dá através da Bíblia. Mas comentem aqui o que você acha, né, disso tudo. A grande verdade é, um rei, um imperador, um soberano, ele traz unidade à nação. Se a direita está dividida ou não, isso é outros 500. Mas quando você tem um chefe de Estado que se importa com o povo, todo o Brasil fica sendo unido, não abaixo de uma bandeira partidária, mas de uma bandeira nacional. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte se você gostar, ajude esse canal a ter mais engajamento. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, fique na paz, que Deus de Israel esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.